texto foi escrito para mim e para você que conhece o Senhor. E diz o seguinte, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é... Aleluia. Nós gostamos muito de falar sobre esse texto com pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Mas muitas vezes o peso, quem está carregando sou eu e você. Alguns pesos que vai amarrando a nossa vida. Alguns pesos que vai fazendo com que a nossa caminhada cristã seja mais difícil. E muitas vezes nós passamos anos e anos na igreja, anos e anos servindo ao Senhor, e não conseguimos deslanchar, não conseguimos crescer, não conseguimos receber mais de Deus. Muitas vezes nós vemos para uma campanha como essa e mal conseguimos orar. Por quê? Porque está pesado, porque tem coisas que estão pesando a nossa vida. E esse é um momento muito propício para a gente falar sobre isso. Porque eu creio que nesses dias o Senhor está tirando fardo, o Senhor está tirando peso, o Senhor está tirando obstáculos da nossa vida, porque Ele quer levar nós além. Ele quer me levar além, Ele quer levar eu e você além. Ele quer que eu e você mergulhe nele, que a gente possa ir no profundo de Deus, para a gente sair dessa vida rasa, superficial, e ir buscar mais de Deus. Deus tem mais para mim e para você. Cultuar ao Senhor não é apenas eu vir no domingo, participar do culto, participar do louvor, levantar a minha mão, ir embora na segunda e falar, no próximo domingo eu volto. Cultuar ao Senhor, servir ao Senhor, faz muito mais diferença e tem muito mais coisas para mim e para você. O interessante é que um desses fardos que eu gostaria de falar nesta manhã, que nós carregamos, um desses sobrepesos, é justamente dos pecados recorrentes. Pecados recorrentes são aqueles que eu cometo ele hoje, peço perdão à noite, daqui 2 dias eu pego de novo. Eu peço perdão hoje, olha aí. Eu peço perdão hoje, amanhã eu cometo ele de novo. Eu peço perdão hoje, amanhã de novo. Eu não consigo me livrar dele, porque são pecados recorrentes na minha vida. E por mais que eu ore, por mais que eu clame, eu não consigo me livrar. Porque esses pecados recorrentes, geralmente, eles se tornam um mau hábito na minha vida. E eu acho que domingo passado o pastor Heber falou sobre o mau hábito. Ele falou sobre o poder do hábito. Pecados recorrentes são aquilo que vira rotina na minha vida. E muitas vezes eu já não consigo nem pedir perdão para Deus, porque eu fico com vergonha de Deus. Porque eu peço perdão hoje, amanhã eu cometo de novo. Eu não consigo me livrar dele. E geralmente pecados recorrentes, eu cometo ele quando eu estou emocionalmente fragilizado. Principalmente pecados relacionados na área sexual. E eu creio que nesses dias o Senhor está limpando isso de nós, amém ou amém? E logo após eu cometer esse pecado, como que eu me sinto? Sujo, inútil, rejeitado por Deus, sentido o pior dos pecadores. Eu peco, vou para os pés do Senhor, me humilho, choro, no outro dia eu peco de novo. Aí vem aquele sentimento, eu não presto mesmo, eu não sirvo para nada. Eu me sinto pior. Mas o problema, queridos, é que muitas vezes esse pecado se tornou um hábito. E eu preciso vencer isso. Eu preciso colocar outro hábito no lugar. E todo hábito, ele tem o gatilho, ele tem a rotina e ele tem a recompensa. O gatilho é aquilo que desencadeia esse comportamento. Pode ser um horário, pode ser um ambiente, pode ser uma emoção. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em fumar, em beber, quando ela fica nervosa, ela recorre a quem? Ao fumo, à bebida. Porque é o gatilho. A rotina, que é a ação em si, e a recompensa, um falso momento de prazer. Só que isso é pecado. E eu preciso me livrar disso. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. E muitas vezes eu estou carregando esse fardo nas minhas costas e não consigo me livrar dele. Eu gosto muito de 1 João 1,9. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Querido, você já foi salvo pelo sangue de Jesus. Ele já derramou na cruz do Calvário para que você possa ficar livre disso.
para que você possa se libertar disso. Jesus morreu na cruz do Calvário, pelos meus pecados, pelos seus pecados, para me fazer livre. Para te fazer livre. Eu preciso me apropriar do sangue de Jesus sobre a minha vida. Eu preciso me apropriar desse sangue que foi derramado. Confessar esse pecado, pedir ajuda ao Espírito Santo. Bata um papo sério com o Espírito Santo, para que você possa ficar livre disso, para que você deixe esse peso, esse excesso de carga que você está carregando desnecessariamente, porque o Senhor te chamou para ser livre. Aleluia. Ele me chamou e Ele te chamou para que nós pudéssemos caminhar livremente, crescer em Deus. Não tem como eu crescer em Deus cometendo os pecados recorrentes na minha vida. Se eu não consigo me libertar disso. Eu me lembro que eu fui criado na igreja desde pequeno e eu sempre tive muito medo de Deus. Porque é uma coisa que meu pai mais falava para mim, Deus vai pesar a mão. Eu tinha um medo da mão de Deus, vocês não têm ideia. Porque eu achava que a mão de Deus era uma mão gigante que ia me esmagar. E eu achava que Deus era um Deus tão punitivo, que o prazer de Deus era vingar de quem pecava. Sabe? Quando você fica brincando com formiguinha, até matar ela. E eu achava que Deus era desse jeito, que Deus estava doido para me pegar na curva e arrumar o cacete em mim. Porque eu achava que Deus era um velho barbudo, branco, sentado. Eu não gostava de Papai Noel por causa disso, que eu me associava com Deus. Então eu não gostava, achava que ele era mau. E eu achava que Deus ficava sentado no seu trono, com aquele cajado dessa grossura, e doidinho para me precar, para ele arrumar aquele cacete em mim. E quando eu pecava, adivinha o que eu fazia? Eu tentava fazer igual Adão, me esconder de Deus. E eu ficava uns 3 dias sem orar, para ver se Deus esquecia. E eu ia chegando igual o cachorro que caiu de mudança, bem devagarzinho. Hein, Senhor, e aí, né? Tudo bem? Bom dia. E eu nem confessava o pecado de tanto medo que eu tinha de Deus. Porque Deus, meu pai falava, Deus vai pesar a mão. Mas um dia eu entendi que o Deus que eu sirvo não é esse Deus punitivo. É um Deus que morreu por mim, que me amou e que está doido para me abraçar. Está doido para me correr e colocar no colo. O Senhor não está preocupado com o seu pecado, Ele quer você. Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Diga para a pessoa do seu lado, o Senhor te ama demais, querido. Não existe nada na face da terra que você faça que Deus vai deixar de gostar mais de você. Não existe nada que você possa fazer que Deus vai falar, nossa, eu vou gostar mais de você agora. Nada. E não existe nada também que você possa fazer que Deus vai deixar de gostar de você. Ele te ama e ponto. O problema é que o diabo sempre fica querendo mostrar que Deus não nos ama. Ele ama tanto você que Ele morreu por você. Se você fosse a única pessoa da face da terra, Deus teria enviado o seu filho para morrer por você, do mesmo jeito. Amém ou amém? Amém. Outro fardo que nós carregamos na nossa vida é o fardo da culpa. Quem já sentiu culpado aí e fala, oh Deus. A culpa é um dos sentimentos mais angustiantes que nós podemos experimentar. Ela nos consome por dentro. Paralisa, nos impede de experimentar a alegria e a paz de Deus para nós. A culpa está sempre me lembrando do passado. Deus está sempre te lembrando do futuro. O diabo sempre trabalha com o passado, Deus trabalha com o futuro. A culpa me leva a olhar para minhas derrotas, não para minhas vitórias. Para onde eu pisei na bola. Principalmente aquele pecado que você cometeu, aquele ato que você cometeu, às vezes não é nem pecado. Aquele ato que você cometeu e você fica envergonhado daquilo, e você se esconde, você não quer contar para ninguém, é o seu segredo. Mas o diabo sabe. A culpa nos corrói por dentro, porque muitas vezes eu estou me derramando diante de Deus, levantando as mãos, adorando ao Senhor, e aí vem aquele sentimento. Já sentiu aquela vozinha do capeta? Eu sei o que você fez no verão passado. Aquele filme foi do cão. Aquele filme tinha que escrever a culpa. Eu não sei nem o que eu comi ontem, quanto mais o que eu fiz no verão passado. Mas a culpa sempre te lembra o que você fez. A culpa está sempre apertando o botãozinho lá, botando o dedinho na ferida. E isso se torna um peso, porque toda vez que eu estou entrando na presença, eu recebo aquela pancada. E aí eu murcho de novo. Eu não sou digno de estar na presença. Eu não sou digno de receber isso. Eu não sou digno. Eu sou culpado.
A culpa é um peso que vai esmagando por algum erro que nós cometemos. Nos leva a questionar a nossa própria dignidade, os nossos valores. Nos deixa num ciclo de condenação. Eu estou sempre me condenando. A culpa é aquela quando você vai para o espelho, por mais bonito que você seja, o espelho olha para você e sempre fala, mas você fez aquilo, né? Você já sentiu isso ou só eu? A culpa é uma corrente que te prende no passado. Você está sempre voltando, você está sempre lembrando. Você passa na rua e lembra do ato. O tempo mudou, você lembra daquela situação, e aquilo vai te esmagando, aquilo vai te deixando como esse cara aí, ó. Culpado. Ela te impede de seguir em frente. O diabo é especialista em mostrar os seus erros. Deus é especialista em mostrar os seus acertos. Ele é especialista em mostrar quem você vai ser. Porque ele está preocupado com o seu futuro, não com o seu passado. O interessante é que a culpa, querido, ela me esmaga de uma tal forma que eu não consigo nem orar. Porque eu me acho indigno. Eu acho que eu não mereço a graça de Deus. Eu acho que eu não mereço as bênçãos de Deus. Eu não mereço o que Deus fez por mim, porque eu sou o culpado. Eu mereço o castigo. Mas o Senhor veio para nos libertar. O Senhor veio para tirar esse fardo das nossas costas. Amém? Eu gosto muito do Salmo 40, que o Salmo 40 diz o seguinte: esperei com paciência pelo Senhor. Eu esperei com paciência, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, de um tremedal de lamas, firmou os meus passos sobre a rocha, colocou na minha boca um novo cântico, um novo hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia! Não interessa de onde você saiu, não interessa quem você era, não interessa o que você fez. O importante é que Deus te tirou do charco de lodo e hoje os seus pés estão sobre a rocha. Aleluia. Não interessa o que você fez no verão passado, o importante é o que você vai fazer nesse verão. E nesse verão nós vamos arrebentar. Aleluia. Isso é que importa. Não importa quem você foi. Lembra daquela música? Não importa quem você foi, não importa quem você é. Ele te conhece, Ele sabe quem é você. E Ele ama você do jeito que você é. Então toda vez que o diabo vier te acusar de alguma coisa, fala para ele do futuro dele. Fala para ele de onde ele vai parar. Eu não posso ser preso na culpa. Eu não posso prender a minha vida na culpa. O Senhor já me chamou para ser livre. Aleluia. O Senhor já me deu vida e vida em abundância. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Abundância de quê? Tristeza, de luta, de culpa. Abundância de vida. Foi por isso que ele veio. Eu preciso me libertar dessa culpa. Eu preciso lançar isso fora. Eu preciso jogar isso fora, em nome de Jesus. Um fardo que nós gostamos de carregar também é os fardos das mágoas e ressentimentos. Quantos aqui já ficou magoado? Oh, Deus. E ressentido? A gente deveria ficar ressentido com o médico que fez o nosso parto, sabia? Que a primeira coisa que ele fez com você foi te dar uma surra. Primeira coisa, não tinha outra coisa para ele fazer não. Foi arrumar a mão de você. Mas a mágoa e o ressentimento, ela traz à tona momentos ruins, dolorosos. Momentos que não foram acabados direito. Sentimentos negativos. Que de uma forma ou de outra poderia ser diferente. A mágoa e o ressentimento está muito ligado à falta de perdão. Você já viu aquela pessoa falar assim, eu te perdoo, mas é você para lá e eu para cá. O que é que ela está falando? A mágoa está lá. Eu não esqueci o que você fez não. A mágoa e o ressentimento é aquela mulher rixosa que está sempre lembrando do seu defeito que você fez. Por que eu falo de mulher rixosa, irmão, no casamento? Porque o homem é o seguinte, ele faz hoje de manhã, meio-dia, já não lembra nem o que ele comeu. A mulher, geralmente, quando tem a discussão, ela desenterra coisa de um ano atrás. Irmãos, um ano atrás, não sei nem se eu estava vivo. Você lembra o que você fez? O que eu fiz?
Não. Você não lembra? Não. Está vendo como você não me ama? É assim na sua casa ou é só na minha? Mas o que eu fiz? Foi de bom ou de ruim? Aí, tá vendo? Machuca, mas não lembra. Ainda fala, quem bate, esquece, mas quem apanha não, né? Mas aonde que eu bati, criatura? Fala, pelo amor de Deus. A mágoa e o ressentimento é a mulher rixosa. Você nunca esquece. É enterrar o defunto, deixar a perna para fora, vai feder a vida inteira. Eu estou sempre lembrando. Eu estou sempre remoendo aquilo. E não existe nada pior do que você ficar magoado com uma situação. Como que eu vou entrar na presença de Deus? Como que eu vou receber de Deus? Como que eu vou orar 40 dias com mágoa e ressentimento no meu coração? Como que eu vou conseguir orar se eu não consigo perdoar? Se eu não consigo esquecer? Não tem como. Eu não posso carregar esse fardo na minha vida a vida inteira. Eu não posso ficar preso a essas correntes a vida inteira. Eu tenho que aprender a esquecer, a perdoar. Eu tenho que aprender a abrir mão disso. Pastor, mas o senhor não sabe o que aconteceu. Mas Deus sabe. Perdão é uma questão de decisão, não é sentimento. Você nunca vai sentir vontade de perdoar ninguém, porque é decisão do coração. E a partir do momento que eu decido, o Senhor entra com o bálsamo dele. O Senhor entra com a cura dele. Mas o primeiro passo sempre é meu. Como identificar se eu tenho mágoa? Geralmente quem sofreu rejeição. Algum momento da vida você foi rejeitado. A rejeição é maravilhosa para te trazer um ressentimento e uma mágoa. Você foi rejeitado na sua vida por um momento ou por outro, por um motivo ou outro. Raiva, já sentiu raiva? Ressentimento, você está sempre armado. Você está sempre com raiva, uma raiva oculta. Vontade de arrumar a mão. Vontade de dar um soco. Já teve vontade de dar um soco em alguém, irmãos? O crente também sente vontade disso. Já teve? Eu já. Dar uma bicuda num? Já ou não? Claro que já. Nós somos humanos. Raiva. Ele não podia ter feito isso comigo. Eu vou dar na cara dele. Já sentiu isso, irmão? Raiva. Ressentimento. Eu preciso me libertar disso. Eu preciso jogar isso para fora. Eu não posso ficar com essa raiva. Geralmente, quando eu tenho ressentimento, mágoa, eu me torno uma pessoa tóxica. Eu desconfio de todo mundo, porque eu sempre acho que alguém vai me ferir. E aí, para me proteger, eu simplesmente escondo. Eu simplesmente me afasto das pessoas. Eu estou sempre armado. Eu estou sempre em alerta. Porque eu sofri uma vez e eu não quero sofrer de novo. E aí eu me torno uma pessoa ruim de relacionamento. Porque eu estou sempre escondendo das pessoas. Termino o culto, eu mal abriu a porta, eu sou o primeiro a sair. Porque eu não quero que ninguém conheça da minha vida. Eu não quero que ninguém participe da minha vida. Eu não quero que ninguém nem me cumprimente. E tem pessoas que escolhem as maiores igrejas de Goiânia. Que ele chega lá, entra calado, sai mudo. Que ninguém conheceu, ninguém cumprimentou. Por quê? Porque ele está se escondendo. Porque na verdade o problema é ele. A mágoa e o ressentimento do seu coração. Eu não quero sofrer de novo o que eu passei. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor já te libertou, querido. Geralmente quem tem mágoa e ressentimento é uma pessoa revoltada, inconformada. Talvez você passou por uma situação que você não concordava. Porque você foi ferido. E aí você gerou uma revolta no seu coração. Outra coisa, geralmente pessoas magoadas e ressentidas, ela tem um sentimento de vingança. Você já sentiu isso, irmão? Ou não? Já orou para alguém morrer? Oh, o céu podia tanto abençoar esse irmão, ele ia ser tão bênção lá no céu. Chegamos a tanto, né, irmãos? Senhor, eu acho que ele ia ser um anjo tão bom aí no céu, você podia levar ele. Raiva. Vingança, desejo descontrolado de jogar para fora aquilo que está preso no coração.
Na verdade, eu gostaria de dar o troco. Só que alguém impediu de você fazer isso. Vingativos. Nós somos vingativos. É da natureza humana. Por mais santo que você seja, nós somos vingativos. Nós queremos dar o troco. Por que Jesus fala que se alguém te bater numa face, dá a outra face? Você acha que é fácil dar a outra face, irmão? Você já viu alguém dando a outra face? Porque a nossa natureza é de vingança. Ah, fez comigo? Deixa comigo. Deixa eu te contar uma historinha. Eu sempre fui muito bobão e muito tímido. Eu era tímido ao extremo. E eu estudava no Instituto de Educação de Goiás, no IEG. Nem existe mais, na 9ª Avenida. Eu tinha mais ou menos 6, 7, 8 anos. E como eu era tímido demais, naquela época tinha um tal de tratado de briga. Aquilo era o cão, irmãos. E tinha um menino na sala chamado Mário, desse tamanhozinho, que ele era o cross da escola. Só que ele era tratado de briga com todo mundo, ele tinha a gangue dele. Todo dia eu apanhava. Passou por isso? Hoje é bullying, naquela época não tinha isso não. Todo dia. Irmãos, eu apanhei tanto dele que minha mãe teve que me tirar de lá e levar para o liceu. No meio do ano. Porque todo dia eu chegava machucado em casa. Qual que você acha a vontade que eu tinha? Mas eu não podia, porque ele tinha uns 10 junto com ele. Os anos se passou, nunca mais vi o Mário. Fiquei adulto, fiz o concurso da Marinha, passei, fui para a Marinha. 1 ano e meio na Marinha, de repente, o oficial chega e falou, vai chegar os novos recrutas aí, você vai receber. Beleza. O primeiro que desceu do ônibus, Mário. Irmãos, e eu crente, tocando na igreja. Irmãos, quando eu vi o Mário, eu quase falei em língua. E ele desceu baixinho do mesmo jeito. E aí formou todo ele com aquelas caras, né, de recruta. E eu cheguei na frente dele e falei assim, você lembra de mim? Não, senhor. Eu lembro tanto de você. Aí ele olhou para mim assim, embaixo assim. Aí ele me conheceu. Aí eu falei, deixa eu falar uma coisa bem baixinho no seu ouvido aqui para você ouvir. Eu vou te dar 2 opções. Ou você desiste agora, pega a sua malinha e volta. Ou você vai passar os piores 3 anos da sua vida aqui. Estamos entendidos? Sim, senhor. E ele ficou, irmãos. Irmão, mas que bênção. Porque nós somos vingativos. Depois de 2 anos nós viramos amigos. Mas primeiro eu descontei tudo que ele fez comigo. Eu lavava o banheiro com ele, assim, ó, rodando assim, jogando no chão. Eu rapei a sobrancelha dele. Crente. Mas o sentimento estava aqui, ó. Pedi perdão por isso, viu, irmãos? Deus já me perdoou, graças a Deus. Deus alivou meu coração. Somos amigos hoje, mas eu fiz isso. Você acha que eu ia recebê-lo com um beijo e abraço? Ai, irmão, estou com tanta saudade de você. Agora eu sou crente. Nós temos a vontade de fazer isso mesmo. Se tiver oportunidade, já faz, irmãos. Isso é o que o ressentimento e a mágoa faz. Como é que eu me livro disso, irmãos? Primeiro, aprendendo a perdoar a si mesmo. Aprendendo a perdoar os outros. Aquele que te feriu, perdoa. Lança perdão, passou, mas é difícil. Vai lá, filho, Deus vai te usar. E aceite o perdão de Deus, o Senhor já te perdoou. Amém ou amém? Eu preciso ficar livre disso. Eu preciso ficar livre desses sentimentos. Eu não posso deixar a mágoa e o ressentimento tomar conta da minha vida. Porque se eu não tratar isso, vai virar raiz de amargura. E aí eu vou ficar tóxico a vida inteira. E não tem como a árvore dar bons frutos se a raiz é podre. Como é que estão as suas raízes? Pergunta ao seu irmão aí. Como é que está a sua raiz, irmão? É saudável? Nós precisamos cuidar da nossa raiz, amém? Para a gente terminar, uma bagagem que pesa muito nas nossas costas.
Bagagem dos sonhos não realizados. Quantos aqui queria ser jogador de futebol e nunca foi? Quantos queria ser médico, não foi? Quantos queria ter sido advogado, mas não foi? Quantas meninas queriam ter sido modelo, mas não foi? E o que você acha que acontece quando você não realiza o seu sonho? Frustra. Eu deixo de sonhar novamente. A frustração ela acontece quando algo esperado demais não ocorre. Não aconteceu. E aí vem aquela sensação de incapacidade. E isso é difícil superar isso. Por que eu não consegui? Por que o meu sonho não realizou? Por que eu parei no meio do caminho? Não existe nada pior do que a frustração. Ela te paralisa. Você deixa de sonhar novamente. Vou falar uma coisa para você. O Senhor nesses dias quer que você volte a sonhar. Porque muitas vezes aquele sonho que você tinha não era o melhor de Deus para você. O problema é que nós muitas vezes não ouvimos a voz de Deus, não entendemos os sonhos de Deus para nós. Se Deus fosse te dar tudo que você pede, você estaria morto. Eu estaria morto. Mas Deus, como Pai, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Não deixe de sonhar, sonhe de novo. Mas coloque seus sonhos aos pés do Senhor. Aprenda a lidar com a frustração. Muita gente está paralisado na vida porque o sonho dele não foi realizado. E agora ele não sonha mais, ele não quer mais nada da vida. Ele fica com raiva de Deus. Já viu alguém com raiva de Deus? Ele fica com raiva dele mesmo, que ele se sente incapacitado. E aí ele não sonha mais. Mas a gente vê vários homens de Deus na Bíblia que também foram frustrados e não pararam. Davi teve um momento de frustração, de angústia, e lá no Salmo 42:11 ele expressa: porque está abatido a minha alma, porque se perturba dentro em mim, espere em Deus e eu ainda o louvarei. Davi também passou por frustração, ele não era aceito nem na família. Imagine na cabeça de Davi, acabou de ter sido ungido como rei, para onde Davi volta? Para o pasto. Mas espera aí, eu fui ungido para ser rei, e agora Deus está mandando eu voltar para o pasto? Cuidar de ovelha de novo? Davi teve que passar por várias etapas para que aquele sonho fosse realizado. Muitas vezes nós não queremos passar pelas etapas. Ontem eu achei interessante, ontem a gente estava lá em casa e tinha uns meninos lá e eles me ligaram. Um que mora lá, que é de outra igreja, falou: pastor, a gente pode ir para a gente conversar de Bíblia? Eu falei: oh Deus, vai, pode vir. E foi uns 3, e sentamos lá, e pergunta para lá, e pergunta para cá, e tá, e vai, e pergunta, e pergunta, e pergunta, e pergunta. E aí o Samuel chegou, o Samuel, meu filho, e sentou na mesa, e aí o Samuel fez uma pergunta para um lá, o mais eloquente: qual que é o seu propósito? Deus me chamou para mim ir para a Índia, ser missionário na Índia. Eu falei: poderoso. Aí o Samuel virou para ele e falou: você fala inglês? Não, então vai aprender inglês, filho. Já tirou o passaporte? Não, então vai tirar o passaporte, filho. Como é que você acha que você vai para a Índia? Sem falar inglês, sem passaporte na mão? O menino ficou tão triste, irmãos. Murchou as orelhinhas. E o Samuel, pau em cima dele. Vai fazer o básico. Você quer que seu sonho realize, mas você não faz nada? Vai cair do céu? Deus me chama para ir para a Índia, para a Europa. A primeira coisa que você tem que fazer é o quê, irmãos? Tira o passaporte, filho. Vai aprender a língua. Vai estudar sobre o país. Vai aprender sobre Índia. Vai aprender a cultura da Índia. Mas eu jogo tudo na conta de Deus. Deus me falou que eu vou fazer isso. E aí eu fico esperando. E aí não acontece. Porque Deus te dá a direção. O passo quem dá é eu e você. Deus me chamou para ser médico, mas eu não vou estudar. Vai ser médico mesmo. Como que os sonhos vão realizar se eu não estou disposto a pagar o preço por ele? Todo sonho tem preço. Diga para o seu irmão: todo sonho tem preço. Uns são mais altos que outros, viu? Quanto maior o sonho, maior é o preço.
mas também é maior a recompensa. José no Egito é um grande exemplo de perseverança, fé em meio à frustração. Ele foi vendido como escravo por quem? Pelos próprios irmãos. Olha que irmão, gente boa que ele tinha. Injustamente acusado e preso. Enfrentou inúmeras dificuldades. No entanto, ele se manteve firme ao seu sonho. E lá em Gênesis 50, 20, ele diz o seguinte, quando ele encontra com os irmãos dele: vós bem intentais mal contra mim, porém o Senhor tornou em bem. Eu sei para que Deus me chamou. E o sonho frustrado não vai me parar. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, que nós... Faz um som angelical aí, irmão, para o negócio da minha emoção. O grande apóstolo Paulo, que nós gostamos de falar dele, um exemplo do Novo Testamento. Ele também enfrentou frustrações no seu ministério, perseguição, prisão, rejeição. Mas mesmo assim, lá em 2 Coríntios, eu gosto mais desse texto, 2 Coríntios 4, 8, o que é que ele diz? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Está angustiado, filho? Porque você está atribulado? Veio tribulação, pastor, ora por mim. Mas está angustiado porque veio tribulação? Paulo diz que em tudo somos atribulados. O problema é que a gente aceita Jesus e acha que vai ser aguinha com açúcar. Evangelho groselinha. Em tudo somos atribulados, mas não angustiado. Perplexo, sem entender nada, mas não desanimado. Sabe aquela luta que vem, que você não sabe nem de onde vem, e bate em você de repente, pá, você fica, onde eu tô, onde eu vou? Perplexo, mas não desanimado. Eu posso estar perplexo, não entendendo nada do que está acontecendo na circunstância, mas desanimado não. Atribulado, já ficou atribulado, irmão? Paulo está dizendo, atribulado. Perseguido, mas não desamparado. Quem já sofreu perseguição aqui? Mas sabe de uma coisa, você não está sozinho, você não está desamparado, a mão do Senhor está sobre você. Abatido. Crente pode ficar abatido, pastor? Paulo diz que pode, mas não destruído. Uau! Eu posso passar por tudo isso, mas eu sei que meu Redentor vive. Aleluia! Eu sei para que Ele me chamou. Eu sei aonde é a minha direção. Eu sei aonde é o meu destino. Eu posso passar por tudo isso. Eu posso ficar frustrado. Eu posso ser abatido. Eu posso ser perseguido. Eu posso estar perplexo. Eu posso estar sem entender nada. Eu posso estar injustiçado. Mas eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que o meu destino é o céu. Aleluia!